Olá, estagiários! Estamos de volta com o nosso terceiro vídeo agora da série, onde vamos fazer aquele mesmo aplicativo dos vídeos anteriores, só que agora em React. Se você quer ter um melhor aproveitamento desse vídeo, é importante que você tenha visto os vídeos anteriores, pois nesse vídeo aqui, nós vamos comparar com os anteriores para saber as semelhanças entre as duas bibliotecas JavaScript, aí, o React e o Vue, e também comparar com o JavaScript puro. Porém, se você já tiver um conhecimento com JavaScript, eu vou estar disponibilizando os códigos também. Você pode acompanhar diretamente pelo GitHub, caso você tenha caído aqui de paraquedas. Então, primeiramente, a gente vai abrir o navegador aqui para buscar pelo React. Então, aqui no nosso navegador, nós vamos pesquisar por Create React App. Nós iremos utilizar ele para instalar o React na nossa máquina. Lembrando que você precisa ter um Node instalado, eu falei isso lá na aula anterior. Se você ainda não instalou o Node na sua máquina, pesquise pelo Node e instale aí normalmente. Se no caso for Windows, é só clicar Next, Next, Finish e ele vai instalar na sua máquina. E confira no seu CMD se ele realmente está sendo executado com npm-v. Entrando aqui nesse primeiro link, nós vamos buscar um comando aqui abaixo de criação, onde você dá um npx create react app e o nome do aplicativo que você quer nomear. Nós vamos colocar esses comandos e eu vou estar nomeando de GitHub React, para seguir o padrão dos anteriores. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha pasta como é que tá. Então vou digitar npx create react app e vou botar o nome do arquivo, que vai ser GitHub React. Dá um Enter e vamos esperar ele instalar todos os pacotes. Então, instalou os pacotes, eu vou estar entrando dentro do Visual Code Studio aqui, que são os arquivos do projeto anterior. Eu vou fechar tudo. O que vamos fazer agora é entender a estrutura aqui do React. Aqui no Source, no SRC, nós temos o aplicativo principal, nós temos o componente principal, que renderiza essas informações lá no navegador. Nós vamos executar aqui entrando dentro do diretório que a gente criou, cd github react, e dar um npm start, para ele startar a aplicação. Opa, parece que houve aqui um problema de pacote. Deixa eu dar um npm install só para saber se ele instalou realmente todos os pacotes. Pronto, instalados os pacotes, eu vou dar um npm start. Vamos ver como é que ele vai se comportar agora. Certo, o React está funcionando. Aqui no nosso app, é aquela parte principal, nós vamos remover toda essa parte aqui. Isso aqui é o que está sendo renderizado naquele exato momento. Eu vou retirar esse header todo, deixar só esse app aqui dentro do componente. Eu vou tirar o CSS e o logo também. Por enquanto isso não importa pra gente. Então, Ctrl S para salvar, só para ter certeza que está tudo ok. Ele não deu reload. Deixa eu dar um enter aqui para ver. Vou colocar aqui um H1. Então, GitHub Finder, para ver ele aparecendo lá na tela. Dá uma olhada lá. Certo, agora ele está renderizando aqui. GitHub Finder. Para um melhor aproveitamento também, vamos instalar uma extensão aqui do React. Essa aqui, S7, React, Redux, GraphQL. Então, instalem esse aqui para que ele consiga fazer os autocompletes dos componentes para poder facilitar e os tornar mais produtivos. Então, aqui são os comandos de geração automática dos códigos aqui, dos padrões do React. Então, vamos voltar lá para os nossos arquivos, instalem essa extensão e vamos voltar lá para os nossos arquivos. Aqui no app ainda está com o GitHub Finder aqui, nós vamos prosseguir do mesmo jeito que fizemos lá no Vue. Vamos fazer primeiro a nossa navbar, o nosso componente de navbar. É importante falar que esse app aqui, Class App,
Isso no React é chamado de stateful, que são aplicações que contêm estado. Por enquanto ainda não tem um estado nessa aqui, ainda não coloquei, mas ela vai conter um. Então nós temos dois tipos de componentes, os stateful e os stateless. Os stateful, como falei, vou repetir aqui, são os que contêm estados, geralmente são essas classes declaradas dessa maneira. Já os stateless são funções apenas que são utilizadas para renderizar alguma parte do componente. É uma função que só vai receber props, como aconteceu lá no Vue. Então, essa aplicação é que vai manter, esse app é o que vai manter nosso estado geral da aplicação. E tanto o Navbar como os outros, eles vão ser stateless, eles só vão estar ali para receber props desse componente principal. Então, para criar um componente aqui em Source mesmo, eu não vou separar por pasta, eu vou jogar aqui mesmo, com o botão direito em New File, vamos criar aqui o componente Navbar. Vamos importar o React, from React. E para criar o nosso stateful aqui, ou nosso stateless, desculpa, nós vamos utilizar o const para criar uma função nova chamada navbar. E vamos estar retornando o nosso template. Aqui no React poderíamos fazer de duas maneiras. Poderia fazer com as chaves dando um return e logo aqui abaixo a gente começa a utilizar as divisões dentro de uma div e fazer o nosso template. Ou como só vai ter um return, não vai receber nenhum prop, esse componente em si, nós não vamos precisar dessas chaves aqui e nem do nome return. Ele já vai retornar direto pela Aron Function aqui. Então, nesse caso, desse jeito já é o suficiente. Eu vou pegar lá do Vue, esse template. Vue navbar. Eu vou pegar essas informações aqui, apenas o nav. Esse div aqui, como vai ser o nav, não vou precisar do div para encapsular, o nav já vai estar fazendo esse papel. É importante falar que apesar de ter a mesma sintaxe do HTML, essa parte que a gente está digitando aqui embaixo faz parte do JSX, JSX, que é realmente bem similar ao HTML, porém isso aqui se trata de JavaScript, tá? Então algumas pessoas confundem ainda que essa parte se pareça muito realmente com a parte do HTML, mas na verdade é um JavaScript que vai converter isso em HTML na hora de renderizar. Então algumas diferenças vão acontecer, por exemplo, esse nome class já é reservado e nós não vamos poder utilizar o nome class, vamos ter que utilizar, no caso do JSX, o class name, certo? Então é assim que a gente declara as classes do HTML no JSX. Então troquem o nome class por class name e nosso componente já está pronto, só falta a gente exportar, porque só criamos. Aqui embaixo tem um export default, vamos colocar como navbar, certo? Para ele retornar nosso navbar aqui. Ctrl S para salvar. E lá no nosso app, nós vamos importar ele aqui para carregar na nossa página principal. Vamos dar um import navbar from, como está no mesmo diretório, basta colocar /navbar. E agora nós já podemos utilizar ele como tag. Existe essa diferença em relação ao Vue, que a gente não precisa registrar em algum local. Nós só precisamos importar e ele já está pronto para uso. Então aqui dentro do nosso app, eu vou utilizar esse componente que a gente criou. Vou apagar esse aqui que foi só para testar mesmo. Navbar. Não pode esquecer do fechamento. Dá um Ctrl S para salvar. Vamos dar uma olhada. Pronto, ele está carregando nossa navbar aqui, só que falta colocar o Bootstrap, não é isso mesmo? Então vamos aqui pegar lá no Vue mesmo, lá no index do Vue, o CDN. Então você pode pegar tanto no projeto anterior, se você não fez o projeto anterior, você pode ir até o site do Bootstrap e copiar o CDN do CSS dele. Então vou voltar aqui no meu React, lá na pasta public no index. Eu também vou colar, tirar esses links aqui. Também vou colar o CDN do Bootstrap. Dá um Ctrl S, deixa eu ver como é que ficou agora.
Pronto. Vou mudar a cor aqui. Vou botar um Navibar Info para manter o padrão da cor. Pronto. Combinar mais com React. Então, é basicamente isso que você faz para poder criar um componente aqui no React. Você cria um arquivo novo, coloca o nome do componente que você vai querer. Nesse caso, como é em stateless, vai ser só uma constante, uma variável que vai retornar logo aqui abaixo. Aqui no app você recebe ela e utiliza como tag. Lembrando que aqui são os stateful, que geralmente são componentes de classe que contém estados. Esse ainda não contém, a gente vai colocar. E os stateless são esses que são apenas funções. Vamos construir agora no nosso app a parte de pesquisar pelo usuário. Novamente eu vou voltar lá no view, lá no arquivo principal dele, e vou pegar essa parte aqui do container junto com o botão de pesquisa. Deixa eu dar um Ctrl C aqui, lá no app, vou colar logo abaixo do navbar. Não esqueça de trocar esses classes aqui por class name. Vamos tirar esse keyup aqui, que nesse caso no React não é assim que funciona. E lembrando que toda tag de abertura ela tem que ter um fechamento, tá ok? Não pode esquecer o fechamento, senão ele dá alguns erros aqui. Então, logo aqui no final do input, caso o seu input não tiver fechado, você coloca uma barrinha no final para que ele finalize a tag. Dá um Ctrl S para salvar. Parece que eu tenho uma tag a menos aqui também. Deixa eu colocar aqui um /div para finalizar isso. Dá um Ctrl S agora. Vamos dar uma olhada como é que ficou. Pronto, até então está similar aos anteriores. Deixa eu deixar aqui na parte do console. Pronto. Agora nós vamos fazer a chamada à API do GitHub. Primeiro vamos construir o nosso estado, não é isso mesmo? Existe uma maneira de construir o estado aqui, duas maneiras na verdade. Poderia digitar state igual e já começar a fazer o estado aqui, só que para quem está iniciando agora, talvez fique estranho, isso é estranho, criar variáveis aqui fora de escopo, né? Se eu estou criando uma função aqui e eu estou criando um estado fora do escopo, geralmente, como se trata de classes, a gente costuma criar variáveis dentro de métodos, confere? Então, vamos criar esse estado do jeito mais comum, que é dentro do constructor. Então, vamos criar um constructor aqui, e nesse constructor, nós vamos dar um dis.state, que vai receber as informações logo aqui abaixo. Esse estado é um objeto de herança aqui do componente, então nós temos que declarar aqui o super, para que ele traga todas as informações do componente pai, do componente mãe aqui do app. Então lá no view, eu vou pegar, só para poupar tempo, eu vou pegar todo esse estado aqui, que nesse caso vai ser do mesmo jeito, aqui no app, eu vou colar, tá? Se você não tem o projeto do view, você pode estar pausando e digitando aqui essa parte. Detalhe, esse client ID e esse client secret é o meu. Não esqueçam de colocar as informações de vocês a partir da chave liberada lá no GitHub. Vou dar um Ctrl S para salvar. O que vou fazer agora é criar a função que vai ser colocada aqui nesse input para poder nos retornar os usuários lá do GitHub. Então, logo aqui abaixo do render, eu vou digitar getUser, o mesmo nome que a gente estava utilizando nos anteriores. Eu vou esperar por um evento. Detalhe, tem duas maneiras de fazer aqui também, que é colocar o ezinho aqui como função, e na hora de chamar aqui embaixo, no input, nós devemos colocar onChange, que é o objeto de mudança, ou seja, quando esse botão tiver mudanças, a gente pode executar esse getUser aqui com dis.getUser. Só que utilizando desse jeito, a gente tem que dar um bind aqui. Tem que dar um bind e mandar o dis. Tem pessoas que preferem desse jeito, já eu prefiro colocar um igual aqui, recebendo o ezinho como parâmetro e retornando uma arrow function. Então, fazendo desse jeito, a gente não precisa dar bind aqui embaixo.
Então existem essas duas maneiras de você passar as funções aqui para os eventos dentro de render aqui. Então aqui no getUser eu vou pegar as informações que está vindo do input. Então quando ele mudar, ele vai enviar para aqui para o evento. E vamos fazer do mesmo jeito que fizemos nos anteriores. Vamos pegar o target e o valor que está vindo do nosso target. Então essa parte é bem similar ao view também. Então lá no próprio view eu posso pegar vou pegar apenas a parte do perfil aqui do profile. Aqui no app, colar logo aqui abaixo com const. A gente não tem o Axios ainda, então vamos adicionar o Axios, GitHub React npm Axios. Espera instalar aqui. Instalado o Axios, nós vamos dar um import logo aqui em cima também. Import Axios from Axios. Agora nossas funções aqui do Axios vai dar certo. Uma das diferenças entre o Vue e o React é justamente aqui a parte do estado, né? Que aqui no nosso Vue nós desestruturamos desse jeito, diz GitHub, e ele sabe que esse GitHub vem justamente aqui do data, que é o estado da aplicação do Vue. No React nós temos que deixar explícito que o estado é esse aqui, ó, state. Então ao invés de a gente só dar diz GitHub, a gente vai dar diz state. .github state.github, e ele vai pegar todas essas informações que estão aqui dentro do GitHub e destruturar. E novamente falando, eles vão enviar tudo para o URL e vai retornar as informações do GitHub. Na hora de preencher é um pouco diferente também. Nós não podemos acessar o estado direto aqui com diz.state.users, né? Nós não podemos acessar desse jeito, não é a maneira correta de setar o estado aqui no React. A maneira correta, a gente tem que utilizar o diz.setState, que a gente avisa para o React que o estado vai mudar. E nós passamos aqui entre chaves o nome do objeto dentro do estado que vai mudar, que no caso vai ser o user. Vamos pegar o user e dizer que o user vai receber o que está vindo de data lá do GitHub. Nós vamos dar um console log aqui abaixo só para ver se ele realmente está voltando as informações do GitHub corretamente. .log. Então para pegar o estado diz.state.user, a gente vai pegar essas opções do estado da aplicação, dá um Ctrl S. Detalhe aqui, após o render e antes do return você coloca o console log. Ele deu um problema aqui, provavelmente porque eu tinha instalado o Axios. Eu vou parar o meu server e rodar novamente. Rodar com Yarn aqui. Por enquanto ele está retornando zero porque eu não digitei nada. Vou botar aqui React.js. Então ele já está retornando as informações lá no GitHub corretamente. Então significa que já está tudo ok. A parte de preencher o estado com as informações que estão vindo do GitHub. O que vamos fazer agora é criar um novo componente para renderizar o perfil do usuário. Vou tirar esse console log que a gente não precisa mais conferir. Vamos criar um novo componente aqui no src com o nome profile.js. Esse profile também vai ser stateless, então vamos dar um import React from React. Vamos nomeá-lo com profile também. Esse profile vai retornar uma div. Na verdade, como o template vai se repetir, né? Vou lá buscar lá no Vue novamente. Então, profile. Vou pegar toda essa div. Ctrl C. Vou colar aqui. Vamos retirar alguma coisa, esses binds aqui, no caso do Vue. Esse profile também vai receber props, que vai ser enviado aqui do nosso app, através do estado. O estado vai enviar
informações via props para o profile. Bem similar o que estava acontecendo lá no view. Aqui, a gente fez no view anteriormente, desse jeito, a gente exportou a opção dizendo que ele estava recebendo uma própria user e começamos a utilizar esses users dentro do nosso template. No caso do React, para receber essas props aqui, nós pegamos como parâmetro da função. Poderia ser props, só que se a gente receber aqui, deveria estar colocando toda hora aqui abaixo props.user. Então, nesse caso, a gente vai desestruturar, desquebrar aqui e já pegar logo o objeto user, para não precisar ficar digitando props cada vez que a gente for utilizar a opção de user. Outra diferença em relação ao view é que a gente não precisa de duas chaves, a gente só precisa de uma apenas. Mover, então vamos removendo essas chaves daqui. Essa div está com um problema aqui, provavelmente porque esse MG aqui não está fechado. Lembrando que toda tag no React tem que ter fechamento, não pode estar assim. Tomar cuidado com os MGs, com os inputs, sempre tem que estar com a barrinha no final para finalizar a instrução. Outro detalhe aqui, no caso de enviar estilos, a gente não envia dessa maneira aqui, a gente envia como um objeto. Então, ao invés da gente enviar com aspas, a gente coloca duas chaves e com a propriedade with nesse caso, e colocando entre aspas aqui a nossa propriedade que a gente deseja mudar. Vou apagar que coloquei demais. Vou dar um Ctrl S para salvar. Nesse caso do source, a gente coloca uma chave só. Coloquei demais aqui, isso. Então esse é o nosso objeto profile. Não podemos esquecer de exportá-lo aqui embaixo. Export the full profile. Então nosso componente profile está esperando uma props com o nome user, e esse user vai ser utilizado dentro do render dele aqui para renderizar nossas opções lá no nosso front-end. Vou dar um Ctrl S para salvar aqui e vou importar aqui no app para saber se está realmente tudo ok. Então aqui dentro do render eu vou desestruturar nosso estado para pegar as informações do usuário, que são essas aqui. Desestruturar this.state. E logo aqui abaixo do container, dentro do container ainda, eu vou verificar as condicionais aqui no React, é feito dentro de chaves, tá ok? Então eu vou verificar se user.length, se o tamanho de user é diferente de 0. Se for diferente de 0, então eu quero que ele renderize profile. Tenho que importar logo aqui em cima, primeiro. Então aqui eu vou importar o componente profile e vou executá-lo aqui embaixo. Então eu quero pegar o profile e eu quero enviar via props para ele. No caso, para enviar via props aqui, você digita o nome da prop que está sendo esperada lá no parâmetro, coloca o nome da props e envia do estado aqui. Então eu já desestruturei aqui, eu vou enviar a opção user. Então, se for diferente de 0, ou seja, se for maior que 0, ele vai estar aqui pegando o componente profile e enviando via props o nosso usuário. Porém, se não tiver nada, eu vou deixar vazio ainda com null aqui. Vamos dar uma olhada para ver como é que está se comportando aqui. Vou colocar aqui React.js. Então parece que agora ele está se comportando muito bem. Estou com um erro de class aqui. Estou utilizando o class provavelmente lá no nosso profile. Então onde tiver class aqui praticamente em tudo, a gente tem que trocar por class name. Class name.
pois aqui não se trata do HTML, se trata do JSX. Ctrl S para ver se aqueles erros sumiram. Esses erros que estão aparecendo aqui é os erros de retorno do GitHub das letras que ele não conseguiu achar. Porém, isso aqui não é erro da nossa aplicação. Agora vamos nos preocupar em puxar os repositórios dos usuários pesquisados. Então, para isso também nós vamos precisar de um novo componente. Então aqui no src eu vou criar um novo componente chamado repo.js. Ele também vai ser stateless, então import react from react. E vou dar um const repo. E vamos retornar um novo template aqui na frente. Informer from react. Então eu vou buscar no view componente repo, pegar toda essa div aqui dele, vou colocar dentro do repo também. Vou logo trocar os nomes dos classes por class name. Vou tirar esse bind, que no caso do React não é assim que a gente dá bind. Tirar as chaves que estão sendo repetidas. Porém, também a gente vai estar recebendo uma prop com o nome repo. Então, assim como nós fizemos com o profile, nós vamos receber a prop repo aqui como parâmetro. E por último, vamos exportar default repo, o repositório logo aqui abaixo. Ctrl S para salvar. Lá no nosso app, quando digitar, a gente só pegou as informações que está vindo aqui para usuários. Nós também temos que dar o access get para o repositório. Então, eu vou buscar lá o link no app view. É esse segundo aqui. Ctrl V aqui abaixo. Então, ao invés de dar um diz repos, a gente vai preencher com o diz.setState. Vamos setar os estados desse jeito. Repos, nesse caso, como são vários repositórios, é o repos que vai receber o dado. Ctrl S para salvar. Então, ao invés da gente utilizar o profile aqui embaixo, a gente vai utilizar o profile e o repo todos juntos, os dois juntos. Então, vamos criar uma função que vai ficar responsável por renderizar essa parte. Então, logo aqui abaixo de getUser e acima de render, eu vou criar uma nova função chamada renderProfile. E esse renderProfile, vou botar em Arrow Function. Eu vou estar desestruturando o state, então eu vou retirar esse state daqui do render. Vou colar aqui mesmo. E vou buscar também os repos, que são os repositórios. E eu vou dar um return. Primeiro, colocando um row, que é para dividir esses dois em colunas. Row, div class name row. Dentro do row vou ter uma coluna, duas divisórias na verdade, uma com 4 colunas e uma com 8. Então, call md4, que é aqui para colocar os perfis, e o call md8 para colocar os repositórios. Dentro desse aqui eu vou pegar esse perfil aqui embaixo. Por enquanto, e vou colocar aqui dentro desse call 4, e aqui do 8 nós vamos colocar os repos, que são os repositórios. Aqui em cima a gente ainda não importou, eu vou estar importando o repo. Detalhe, como nós sabemos, repos são vários repositórios e esse repo aqui está preparado para receber um repositório por vez. Então a gente tem que dar um map
para que ele traga esse componente toda vez que existir um repositório novo. Então logo aqui no call md8 eu vou estar puxando o repos aqui do nosso estado .map. Vou mapear e em cada interação ele vai retornar um repo. Nesse repo nós vamos jogá-los dentro do componente repo. Nós temos que seguir uma regrinha também daqui, aqui, nós vamos apontar por aqui, colocando repo.name, que cada nome é único nos repositórios, então nós vamos utilizar ele como key. Esse também é o mesmo padrão que fizemos lá no nosso view. Vem aqui no view. Veja que a gente fez um for na própria estrutura repetição do view e mandamos como key. No React a gente tem que utilizar o map do próprio JavaScript. Aqui o repo está esperando uma prop chamada repo também. Então vamos colocar repo recebendo esse retorno aqui, repo. Claro, como criamos esse render profile aqui em cima, nós vamos precisar chamá-lo aqui, onde eu tinha chamado o profile anteriormente. Eu vou botar aqui dis.renderProfile e vou executar a função. Então, se o esse user, vou botar aqui direto, como só vou utilizar ele, vou botar aqui dis.state.user. Então, quando o dis.state.user length for diferente de 0, então ele renderiza essa função aqui. Senão ele vai deixar vazio, que é o que eu coloquei como null aqui. Então, Ctrl S para salvar. Dá uma olhada lá. Vamos colocar React.js. E aí ele está nos retornando tanto o usuário como os repositórios. Aqui, para não ficar verde, já que a gente está seguindo o padrão, aqui no profile, tá? Eu vou trocar esse success por info. Ctrl S, vamos dar uma olhada agora. Então ele está aparecendo aqui da cor correta. Essa foi a maneira React de fazer aplicações. Claro que aqui é só o básico, e novamente lembrando, é uma aplicação simples, não faria tanto sentido a gente ter que escolher tanto o Vue como o React para poder fazer uma aplicação tão simples, já que o JavaScript puro poderia resolver. Mas em aplicações grandes, esses dois são bastante úteis, em que o JavaScript puro não vai trazer tanta produtividade quando comparado à utilização de bibliotecas como React ou como Vue.js. Então, só recapitulando, nós criamos aqui nosso aplicativo principal, nosso app, que é um stateful, pois ele contém um estado da aplicação. Então ele é o nosso componente principal. Aqui é a declaração de estado, com todas as variáveis necessárias, no caso do GitHub, para puxar as informações do GitHub. E essa aqui é as que a gente preenche assim que ela retorna as informações do GitHub. Aqui abaixo no render nós temos aqui a div container, que irá armazenar os nossos componentes. Nós temos aqui os inputs. O input, na verdade, que tem um onChange, que é esse aqui que vai buscar lá no nosso GitHub as informações. Assim que ele pega as informações, seta o nosso estado com as informações que está retornando aqui de data, tanto para user como para repos. E o nosso render profile fica responsável por pegar as opções que foram recebidas lá no estado, e ele também renderiza os nossos dois componentes, tanto o profile como o repo, que foi necessário fazer um map, pois são muitos repositórios e cada um deve ser renderizado dentro de um repo por vez. E finalizamos aqui, verificando se realmente existe usuário pesquisado. Se existir um usuário pesquisado, a gente renderiza logo aqui à frente, com a função criada, para renderizar tanto o profile como o repo. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais uma série, onde nós exploramos aí a utilização das libs mais famosas de JavaScript até então, pelo menos nesse ano. Podemos perceber aí a diferença dos componentes, da criação de props, da utilização de estado. Claro que tem muito assunto ainda para abordar, mas esses foram os assuntos principais, os assuntos que
irão ajudar vocês a entender melhor como é que funciona. Muito obrigado por estarem assistindo até agora. Futuramente a gente vai ter outras videoaulas sobre essas libs. Se você realmente gostou dessa aula, por favor, deixe seu like, compartilha com os amigos, isso vai ajudar bastante o canal e vai me incentivar a trazer mais recursos ainda para cá. Então, muito obrigado a todos por terem assistido e até uma próxima.